chave do filme, uma do André Breton, dos manifestos, o primeiro manifesto, em que ele fala: o medo, a atração do insólito, os acasos, o gosto pelo luxo, são recursos para os quais nunca se apelará em vão. Há contos por escrever para adultos, contos ainda fabulosos. E eu gosto de pensar nesse filme a partir dessa ideia do Breton, nessa chave de uma fábula para adultos, né? A liberdade com que ele constrói essa história, com que ele transita entre elementos do mundo do maravilhoso e do real, né? Essa aproximação que ele faz entre esses mundos, algumas vezes de forma que a gente não consegue nem mesmo saber em que plano é que a cena está se dando, como, por exemplo, no momento que ele diz, quando eles chegam no porto, quando eles saem à noite, assim, vai ser daqui a pouco, finja que já estamos lá, e de repente eles já estão lá e a gente não sabe até que ponto aquilo é fruto da imaginação deles, ou se é algo que eles estão vivendo, né? E em outros vários pequenos momentos, a própria quarto do Père Júlio, aquela mistura de elementos que ele traz, né? A própria figura do Père Júlio, não só o quarto dele traduz, né, materialmente o que é essa personagem, mas ele próprio, que figura é essa do Père Júlio? Parece que também saiu de uma fala, dessa aproximação com essa liberdade do universo da infância, né? E o Breton também fala isso, né? Dessa suprema liberdade que a gente tem na infância de criação, de transitar entre os diferentes mundos, e que na vida adulta a gente perde isso, e que isso só existe na vida adulta como loucura, né? Como uma patologia. Então, seria possível, de alguma forma, recuperar esse universo da infância, essa liberdade, né, de criar e de fazer, e de brincar e de acreditar, sem cair na loucura, sem que isso seja uma patologia, né? Me parece, eu gosto de pensar o Atalante nessa chave. O Jean Vigo, ele propõe, né, a partir do que ele faz com o filme, uma resposta para isso, né? Essa facilidade com que ele transita entre o universo do maravilhoso e o universo do real, como ele vai tensionando esses lados e construindo essa história. É engraçado que esse personagem tem horas que você pensa que ele é meio irreal, assim, meio cômico, bizarro. E tem outros que você vê, ele é doido. Doido, louco, parece um problema, só pode. Tem que entrar essas duas nuances, assim. Tem essa questão meio... O Père Júlio, você diz. E ao mesmo tempo ele tem momentos em que ele é super humano, assim, né? Que ele de ir atrás dela, de defender o patrão, porque sabe que se ele falar qualquer coisa o patrão perde o emprego, de cuidar, né, das coisas. O próprio início do filme, a preocupação dele em fazer uma boa recepção para o casal, em dar flores. Então, assim, ele tem essa mistura, assim, de uma extrema humanidade, ao mesmo tempo de uma liberdade, que ele transita com muita liberdade, né, nesse mundo que ele está. E acho que o filme ele propõe isso, né? Essa coisa de romper com as amarras do racional, né? De afirmar o impossível, de reconsiderar, né? De recolocar, reorganizar a vida a partir de uma liberdade, não de uma prisão, de uma lógica da organização, do racional, das
das regras que precisam ser cumpridas. Então, de uma maneira mais radical, a figura do Père Júlio propõe isso, mas a própria ingenuidade, uma sinceridade de ação, de gesto da Juliette também, né, da música. Assim, ela se entrega muito às pequenas aventuras que aparecem para ela, né, desde o próprio casamento com um praticamente estranho, a forma como ela se relaciona com o Père Júlio, que poderia ser de total estranhamento, né, visto que é uma figura tão diferente, né, tem uma experiência de vida, uma história tão diferente da dela. Ela podia viver isso como estranhamento, não, e ela vive como encantamento, né? Ela se encanta também com Camelot, e ela no primeiro momento também se encanta com a cidade, né? E esse encantamento que é muito próprio da infância também, de uma visão ingênua de mundo, né? Uma coisa assim de como você ainda não está totalmente amarrado pelas convenções, pelos medos, sabe? Essa coisa também de uma educação da distância, né? Que a gente recebe ao longo da vida, assim, de não se meter com o que não é seu, não olhar para o que não é seu, de se manter, né, afastado, distante. E ela não, ela se interessa por tudo. Ela é o reverso disso, né? Se a gente pensar também no que o Simmel fala, né, da atitude blasé, ela é o reverso da atitude blasé. Ela traz essa característica de um encantamento diante de tudo que ela vê, e não de um enfado, né? Ela fica entediada enquanto está ali, sem poder ver nada. Ela quer se lançar no mundo e quer se encantar com o mundo. Ela tem essa, né, a figura do marido, né, que seria essa figura de que vai tentando amarrar e tentando puxar e tentando organizar, né, tentando organizar um pouco esse caos, digamos assim. Ele faz esse contraponto entre essas outras duas figuras de liberdade, cada uma a seu modo, né? Até que eles encontram, o amor, ele vai aparecer principalmente para ele nessa possibilidade de abrir mão um pouco do seu mundo e entrar um pouco nesse mundo de encantamento, porque é só quando ele consegue ver, né, a amada dele no fundo do rio, que ele consegue sair de lá e ele está preparado para aceitar, né, para viver junto com ela. É como se tivesse essa transição. E é interessante porque é no momento mesmo em que ele consegue consertar como é o nome? O fonógrafo. Tem essa, uma senha que o filme vai dando. Aliás, o filme inteiro é construído a partir de muitas senhas, né? Assim, a maré de azar, então vem a briga, o prato quebrado, o espelho quebrado, o amuleto quebrado, vem uma maré de azar por aí, né? E ao mesmo tempo, quando ao reverso disso, então ele faz uma mágica que logo é revelada a brincadeira do menino, né, de tocar o disco com o dedo, mas aí ele logo consegue efetivamente consertar o aparelho, a música toca, como é o nome dele? Eu me esqueci. É Jean? Jean. Como quase todos os franceses, ele é Jean também. E o Jean mergulha, vê a mulher, o Père Júlio vai atrás dela, encontra, né? Então tem esses encadeamentos assim, de azar e de sorte, né? E que o filme ele vai dando umas senhas, é como se também ele fosse aproximando, né, o espectador desse universo, para essas possibilidades mágicas, para que elas aconteçam, né, para que elas possam ser aceitas, fazer sentido no universo do filme. A outra citaçãozinha que eu copiei aqui é do Michel Louvi, no livro Estrela da Manhã, se não me
para a memória, que ele fala: o surrealismo é uma tentativa eminentemente subversiva de encantamento do mundo, isto é, de restabelecer no coração da vida humana os momentos encantados apagados pela civilização burguesa, a poesia, a paixão, o amor louco, a imaginação, a magia, o mito, o maravilhoso, o sonho, a revolta, a utopia. Então ele aqui resume um pouco a visão dele do surrealismo, não como uma escola artística, não, mas como uma própria atitude diante da vida. E eu acho que é um pouco dessa atitude, sobretudo dessa afirmação radical da liberdade e da utopia. E nesse sentido que também a gente faz a aproximação do filme com o pensamento do surrealismo. Porque se a princípio pode parecer estranho, porque a gente tem na nossa mente as imagens surrealistas como imagens do Magritte, do Buñuel, do Salvador Dalí, enfim, são imagens muito particulares que a gente identifica rapidamente com uma certa liberdade, né, de criar imagens associadas ao surrealismo. E aqui ele traz muito mais um programa político para pensar o surrealismo e que traz um outro tipo de coisa. Né? Então, quando a gente pensa a poesia, a paixão, o amor louco, a imaginação, a magia, o mito maravilhoso, o sonho, a revolta, a utopia. É um programa de liberdade. E onde é que está essa imagem da liberdade? Então, assim, a forma que o Vigo vai construir essa imagem da liberdade, ele vai trazendo alguns elementos que participam desse imaginário, principalmente na figura do Père Júlio, mas ele vai também recheando essa narrativa, né, com esses acasos, com esse amor louco, com essa utopia, né, ele vai colocando esses elementos na própria narrativa do filme. É preciso que se diga que o roteiro desse filme foi um roteiro por encomenda, né, e era um roteiro banal de uma história de amor, e que o Vigo ele foi transformando isso. Então, também houve crítica ao filme por ele ser um pouco sem pé nem cabeça, como um filme de esquete, alguma coisa desse tipo, exatamente porque ele desconfigura o roteiro original, que era só mais uma história de amor, e ele vai trazendo esses elementos, né? Vai reconstruindo essas figuras, vai modificando a característica dessas personagens, né? E vai refazendo toda a história do filme enquanto ele vai filmando, trabalhando nessa produção. Esse é o último filme dele, eu nem apresentei o rapaz. O Jean Vigo, ele viveu pouquíssimo, morreu aos 29 anos de tuberculose. Ele tem 4 filmes, esse é o único longa-metragem dele. O primeiro filme dele se chama A Propos de Nice, a propósito de Nice, de 29, é um documentário que está na linha das Sinfonias das Cidades, né? Filmes sobre cidades, né? da década de 20, que é uma linha que foi bastante feita no mundo inteiro, né? Nós temos o nosso, São Paulo, Sinfonia de uma Metrópole. E tem O Homem com a Câmera, tem Berlim, Sinfonia de uma Metrópole. A Providência do Vigo. Foi o primeiro filme dele. Depois ele fez Tares, ou A Natação, é um pequeno documentário sobre essa personagem Tares, que era um esportista campeão de natação. Fez Zero de Conduta, de 33, sobre um universo infantil, né, de crianças, adolescentes que vivem num internato. E depois ele faz o Atalante. Ele morre
morre pouco depois do lançamento do Atalante, mas ele não vê no cinema, ele não pode comparecer ao lançamento do filme. E, sobretudo, para a sorte dele, de certa forma, ele não acompanha o que é feito do filme depois, né? Que o filme ele é inteiramente mutilado. Na época que o filme é lançado, tem uma canção de sucesso que se chama La Chalampe Passe. Então, eles trocam o nome do filme e colocam essa música no filme e tentam recuperar, né, a história apenas de amor e tirando esses outros elementos que perturbariam a ordem do filme, né? O filme ele é censurado, ele é considerado antipatriótico. Enfim, às vezes é estranho pra gente, né? Porque não parece que tem nada demais no filme, vendo com olhos de hoje, mas ele tem algumas, além dessa defesa radical da liberdade, né, que está na história do filme, ele também tem algumas cenas diretamente de crítica, como ele mostra a fila dos desempregados, ele mostra o rapaz que é visivelmente faminto, né, e rouba ela. Então essas situações da vida urbana, né, esses desacertos da vida urbana, né, que no primeiro momento ela se encanta com as vitrines, a beleza, né, o luxo da cidade, mas logo ela já cai nesse outro lado, assim, né, de um pouco a cena das pessoas batendo no rapaz que rouba é muito forte, né? Aquela câmera correndo super rápido, as grades passando assim, eu achei muito impactante, quebra o mundo dela totalmente. E como ela se assusta depois com as pessoas que vão se aproximando dela, então ela vai criando já essas barreiras, né, de uma distância que ela não tinha. Ela chega na cidade totalmente aberta a conhecer, a experimentar, a se encantar e de repente essas coisas. E a própria forma como ele filma antes do rapaz roubar, a gente já sabe que ele está interessado em roubar, né? Mas ele tem uma cara assim de desesperado, não é só uma cara, não é uma cara, não sei como seria uma cara de ladrão safado, mas não é, né? Uma cara meio de quem está desesperado, assim. Ele não tinha maldade, né? Não é? Você não tem essa impressão de que ele meio que está precisando fazer aquele, não de que ele é só alguém que rouba, não sei. E aí, também, assim, falando disso, é interessante acrescentar que o Jean Vigo, ele é filho do Miguel de Almereida, que é um codinome. Almereida é um anagrama de Ilha Merda. Ilha Merda significa tem merda. Que é uma grande figura do anarquismo, né? Então, logo depois que o pai dele morre, ele se matricula com um nome diferente, assim, a família tem receio de que descubram que ele é filho do Almereida, ele passa por ser um pouco protegido por isso, mas ao mesmo tempo a figura do pai é uma figura extremamente, né, presente, importante, né, nessa construção dele, desse sentido de liberdade, da forma como ele filma, desde a Popodenice, a forma como ele filma nisso, esse interesse por sair da zona turística, por sair dessa zona de conforto e buscar outras questões, né, em Nice e aí na sua história de amor, e principalmente no Zero de Conduta, que é um filme mais propriamente anarquista, assim, inclusive várias vezes aparece vá a merda, né? Numa referência clara, a fala vá a merda, um estudante mandou o professor.
Uma referência, né, ao pai e a atitude do anarquismo. Achei bem interessante o uso que ele faz do som, assim, Sim. que é bem... São poucos... Tá, nem tão poucos anos, 10 anos já, mas... Do surgimento do som, mas ele faz um uso muito interessante. Tanto com... na cena lá que ele tá com... Que ela tá com o carinha mágico, eles estão dançando e ela toda encantada assim com ele, aí depois a música meio que acaba e eles têm que continuar, e aí já muda pro marido dela querendo acabar logo com a situação. E também no final agora com o próprio disco, com o meninozinho tocando a sanfona e acordeon. E tudo servindo, como você falou, de mote pro personagem voltar a buscar a mulher, assim. Achei bem interessante. E também na cena inicial, né, que é uma cena que é muito curiosa, aquele casamento que ele constrói como uma marcha fúnebre, né? A música, nada remete à alegria do que a gente tem normalmente comum no imaginário de que é um casamento, né? A cara da noiva, as pessoas seguindo em marcha, todo mundo com as roupas pesadas, pretas, né? E a cara da noiva, de quem está indo pro próprio enterro, né? Assim, até ela se entregar ao marido e a nova situação, a nova vida, a cara dela é de quem está indo para a forca, né? Não de quem está indo para a lua de mel. Bem curiosa. E essa coisa dessa marcha mesmo, né? Que não é o tradicional da gente ver um casamento como se fosse uma marcha, com aquela musiquinha muito mais triste do que alegre. Os noivos já lá na frente, eles meio que têm que correr para pegar, acompanhar. Então ele vai pontuando assim essas cenas. A cena, nesse caso, a música também ajuda a significar a cena. Eu fiquei bem impressionado com a espécie de violência do marido. Assim, algumas cenas. A cena que ela tá no quarto dele, quando ele chega, é muito forte. Ele assim. é a voz da razão, né? É ele que tenta o tempo inteiro e é bem violento. Muito. E é com extrema violência que ele quer trazê-la, né, para um mundo das regras, da ordem, né, dos valores burgueses que ela não demonstra ter. Então essa coisa da esposa que tem que acompanhar o marido, ela o tempo inteiro vai fugindo disso. Ela vai dançar com o camelô, ela frequenta o quarto do Pé Júlia, e isso em nenhum momento quer dizer que ela não gosta do marido, né? Ele não coloca isso, mas ele coloca ela como uma figura também de liberdade. Ela não é tão intensa, tão radical quanto o Pé Júlia, né? Mas ela tem esse sentido, né, da liberdade, do encantamento, de conhecer e de viver, né? Essa vontade de conhecer e de viver. E ele é como se o tempo inteiro, ela não pode nem ouvir a rádio de Paris. Quando ela se interessa por ouvir a rádio, ele já desliga. Ela tem que fazer isso escondida, né? Depois que ele sai. Ela também, em momento nenhum, ela aceita os limites que ele impõe. Ele vai o tempo inteiro. É por isso que é interessante quando eles finalmente vão poder ficar juntos, é depois de que ele vive um momento de revelação, né? Porque ela não pode voltar antes disso, né? Do ponto de vista dessa lógica de um pensamento libertário, ela não poderia simplesmente voltar e tudo ficar como era antes, né? Isso não seria possível. É preciso que ele viva, né, esse outro momento de
entender de certa forma o que é essa relação deles, né, para que ela possa finalmente voltar. E volta pelas mãos de Perjúlica, que também faz às vezes de fada madrinha, né? Ele ocupa aí alguns papéis nessa fábula do que o Jean Vigo constrói. O jeito que ele encontra ela também é mágico. Também. Ela tá ouvindo música, não... Mas é a música dele. que eles cantavam, né? Então, assim, tem essa senha, mas ao mesmo tempo você imagina. Paris não era uma cidade pequena, né? Exatamente, qual a chance dela Paris ouvindo era a uma música cidade e a pequena. música tocar do lado de fora e ele ouvir. E ele ouvir e contar a imagem. E ele fala, mas por isso que ele tem esse ar de fada madrinha também, né? Ele pode fazer isso, ele diz, vou buscar a patroa, ele sai e E o menino fala, né? Não, ele sabe onde ela tá. Ele sabe onde ela está. Como que ele sabe? A gente não está falando de uma cidade de 50 habitantes. Mas não dá para ler numa chave realista. Mas se fosse de outra forma não ia ficar interessante. Tipo, pro universo do filme. Tinha que ser uma coisa mágica, né? E aí tem nessa contradição que o filme vai se construindo como fábula e vai apresentando também essa possibilidade de você viver, né, mais próximo da fábula na sua existência cotidiana, né? Ele faz um pouco essa defesa assim, de abandonar esse mundo que é da ordem, da razão, das amarras e essa possibilidade de você também mergulhar e ver a face do amor, né, como uma grande metáfora para uma vida de encantamento. Eu achei legal também quando ele constrói a relação dos dois e algumas sequências que são quase separadas, assim. A cena Ele de faz amor. as relações, né, com os outros, tanto na água, quando ele mergulha, quanto na cena que eles estão em cama separados. É Achei bem interessante. uma cena de amor. Muito bonita aquela cena. O ato de amor cinematográfico. que ele simula, né? Essa cena de amor pela vontade. E ele cria uma mesma textura, né? Que é o que vai reforçar o significado, se só a montagem em si talvez não deixasse isso claro, de que eles mesmo estando em espaços diferentes, é como se eles estivessem juntos, né? Porque só a montagem poderia, de alguma forma, ressaltar a distância, a vontade de estar junto, mas ao mesmo tempo a distância. Não, ele cria como se fosse um ato mesmo, né? Como se eles estivessem juntos a partir daquela textura que ele imprime a imagem, né? Aquelas bolinhas que estão nos dois. Então, se estão nos dois, é como se eles estivessem juntos, né? Mais uma vez, a palavra mágica da fábula, né? O como se, esse imaginário que torna tudo possível. Eles estão juntos. É possível que eles estejam juntos mesmo estando em espaços separados, né? E ele cria esse lugar que não é nem cá nem lá, mas é aquele universo de bolinhas que eles estão habitando naquele momento.